Deus tem falado muito forte comigo para trazer um senso de urgência, um senso de transformação de realidades. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Hoje eu vi o pastor Ibe andando de helicóptero aí. Quantos viram essa cena, não? Andando de helicóptero pela cidade, jogando óleo lá de cima e orando por Brasília, não foi? Tremendo, né? O que Deus tem feito nos nossos dias é algo incrível. Nós cremos que Deus trará um avivamento em todo o mundo por meio dessa nação. Durante muito tempo, a gente sempre ouviu falar que a igreja perseguida, ela pregou mais, né? No momento em que a igreja estava sendo perseguida, foi o momento que as pessoas mais saíram pregando o evangelho. E eu fico pensando no tempo atual que a gente está vivendo, parece que se intensifica a batalha espiritual. Estão sentindo isso também, não? Mas a convicção que Deus colocou no meu coração é que quanto mais batalha espiritual, mais cresce a convicção da mensagem do Evangelho no nosso coração. Mas nós temos a sensação de um senso de urgência da importância do Evangelho de Jesus na vida das pessoas. Mas parece que isso pulsa o nosso coração, porque fica mais evidente o joio e o trigo, fica mais evidente a importância de caminhar com o Senhor. E nesses dias, pensando sobre isso, eu fico me pensando se somos nós que estamos perseguindo, se é a mensagem do Evangelho que está alcançando, ou se de fato a igreja dos dias atuais é que está sendo perseguida. Porque eu creio que Jesus veio não para defender o céu, mas para alcançar almas do inferno. Amém? Eu creio no poder do Espírito Santo de Deus, de transformar vidas, de mudar valores. Quando eu olho para Paulo e vejo perseguidor de igrejas, hebreu dos hebreus, foi criado aos pés de Gamaliel, não tinha ninguém com conhecimento igual aquele homem. Ele era romano, ele era hebreu, ele era tudo. Mas quando ele encontrou Jesus, os valores dele fez assim. Ele olhou para tudo que ele tinha conquistado e tudo que ele era, e ele achou aquilo como esterco. É perda aquilo para mim, aquilo não vale nada perto do tesouro que é encontrar Jesus. E Jesus conta uma parábola assim, né? Ele fala que um homem encontrou um tesouro, foi e vendeu tudo o que tinha para poder adquirir aquele tesouro. Que tesouro é esse que Jesus estava falando naquela parábola? Tesouro do Evangelho que transforma. Tijolo de encontrar Jesus de Nazaré, e não há tempo melhor para as pessoas do que esse atual. E isso me faz lembrar de Natanael. O tema dessa mensagem é: venham e vejam. Venham e vejam. E eu lembro de Natanael, aquele que perguntou assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembra disso? E sabe qual foi a resposta que Filipe disse para ele? Venha e veja. Porque aonde está o poder de Deus, há transformação. É um tempo que nós não precisamos mais ficar discutindo, já foi discutido tudo. É um tempo que nós precisamos apenas chamar aqueles que não conhecem ainda. Venha e veja o que Deus está fazendo. Venha e veja o que Deus pode fazer na tua vida. Venha e veja o que Deus está fazendo lá na nossa igreja. Por isso o tema dessa mensagem é: venha e veja. Há poucos dias aconteceu as Olimpíadas, né? Não sei quantos assistiram, Olimpíadas em Tóquio. E o Brasil bateu recorde de medalhas e recorde de manifestação sobre a glória de Deus. Não sei se vocês repararam. Vários, né? O Ítalo lá, o surfista, a menininha do skate, enfim, a menina daquele outro exercício que pula assim, cai em pé. Muita gente, Deus transformando, Deus está alcançando, irmão. Amém? Mas uma coisa me chamou a atenção: campeões confusos. Eu vi lá Simone Biles, né, desistindo de competir. E segundo o argumento dela, é mais importante a saúde mental do que a medalha. E de fato. E depois que ela desistiu, eu vi várias reportagens sobre isso. E me pasmou ainda mais, eu não sei se existe esse verbo, me pasmou, mas deu para entender.
E eu fiquei ainda mais chocado quando eu vi outros campeões, né? Porque a Simone Biles veio aqui no Rio de Janeiro e ganhou tudo, irmão. Se ela competisse, não tinha para ninguém. E aí eu vi o Michael Phelps, que nas Olimpíadas de Londres ganhou 8 medalhas de ouro. Sabe o que é isso, irmão? 8 medalhas de ouro. Meu Deus, o cara era um monstro, um campeão enorme. E ele falando numa das entrevistas que depois das Olimpíadas de Londres, ele pensou em se suicidar. E eu fiquei pensando sobre isso. Campeões, de maneira tão clara, confusos e perdidos, tentando preencher um vazio que não pode ser preenchido por nada que não seja em torno de Deus. Não há identidade que possa ser formada, não há nada que possa completar, não há nada que possa trazer alegria, nem 8 medalhas de ouro. Porque há um vazio no nosso coração, e se você colocar as 8 medalhas de ouro ali, vai sobrar espaço ainda. Elas ficam chacoalhando naquele buraco, porque não há nada. E olhando, você vai para a música e você vê isso também. Eu achei uma entrevista da Madonna, até queria colocar aí, para a gente ler juntos. O que me impulsiona, a Madonna respondendo para o repórter, na vida, é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante. A menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Forte, né? Meu Deus! Todo dia eu tenho que provar, todo dia eu tenho que fazer alguma coisa espetacular, porque se eu não fizer alguma coisa espetacular, eu não sei quem eu sou medíocre. E quando eu faço alguma coisa espetacular, hoje eu estou feliz. Mas quando eu não consigo fazer alguma coisa espetacular, eu me sinto triste, para baixo, medíocre e ninguém. Isso me lembra a nossa fase de adolescente, quando a gente tem que conquistar todas as coisas, a gente não sabe de fato quem nós somos. Mas eu não estou falando de um adolescente, estou falando da Madonna. E não precisa nem dizer quem é, todo mundo conhece. Por quê? Porque não há nada que preencha o vazio do nosso interior, a não ser Jesus. Amém? E quando a gente tenta preencher com outra coisa, então é tempo da gente mostrar a diferença do Evangelho, a diferença que o Evangelho faz na nossa vida. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 1. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Deus está nos chamando, não para um mero benefício social, mas para que a gente construa uma vida de poder no Espírito Santo de Deus. Amém? Hebreus, capítulo 12, verso 1. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Esse texto aqui, aliás, o livro de Hebreus como um todo, tem muitas palavras de incentivo, porque nesse tempo a igreja estava sendo perseguida. Paulo estava preso e muitos irmãos estavam com medo de pregar o Evangelho, porque poderiam ser presos, poderiam ser chicoteados. E a igreja perseguida, Paulo escreveu uma carta, a carta aos Hebreus, dando vários incentivos e mostrando o poder de Jesus e o quanto o Evangelho transforma.
No capítulo anterior, capítulo 11, ele fala dos heróis da fé, muita gente conhece. Ele lista um rol, quase que o rol da fama espiritual. E fala de vários homens de Deus que doaram a sua vida, doaram a sua existência para fazer algo nobre nessa terra. Venceram estruturas, romperam barreiras nesse mundo, estruturas que muitas vezes tentam nos amarrar, tentam nos prender. Venceram coisas de si mesmo, coisas interior, para poder não buscar o próprio nome, para poder não buscar formar e fazer e construir algo que seja para a sua própria glória. Não, eles tinham um propósito claro, e o propósito era o Evangelho de Jesus. E depois do capítulo 11, vem a conclusão do capítulo 11, que é exatamente esse texto que nós lemos. E sabe o que eu acho mais incrível? O texto começa assim: portanto, nós também. E aquilo falou forte comigo. O texto está dizendo, sabe aqueles heróis da fé, aquela multidão de testemunha? Nós também podemos ser heróis da fé. E alguém pode perguntar, pastor, mas eu? Não, eu sou tão pecador, você não sabe onde é que eu estava. Você não sabe o que eu tenho pensado, o que eu tenho dito, o que eu tenho feito. Eu, como poderia ser o herói da fé? E para você que pensa assim, eu tenho aqui o primeiro ponto da minha mensagem, se não eu e você, quem? E é um desafio para nós, e é uma palavra que confronta você. Se não é você, quem que vai transformar no teu trabalho? Se não é você, quem que vai transformar e mudar a tua casa? E isso me lembra de Isaías, lá quando Deus perguntou para ele, né, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondeu, e hoje fica a pergunta para nós, para eu e você responder. Porque Jesus e Deus me trouxe aqui para perguntar para você, se não é você, quem Ele vai mandar? Porque em João, no capítulo 15, verso 16, ele diz assim, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor te escolheu para um propósito. Não foi você que escolheu o Senhor, Ele que olhou você e te trouxe até aqui e tem caminhado contigo todos esses anos. Você é um escolhido do Senhor e você precisa começar a crer nisso, porque Ele quer te usar nessa terra. Amém? E quando nós olhamos para esses heróis da fé do capítulo 11, nós vemos pessoas comuns como nós. Lá tem Gideão, que era o menor da tua casa, lembra de Gideão? Lá tem Raabe, que era uma prostituta, mas se tornou mãe do tataravô de Jesus, ela entrou na linhagem de Jesus. Lá tem vários homens, como Moisés, que não sabia nem falar. O fato é que Deus te escolheu e não vai ter jeito de correr, meu irmão. Ele botou os olhos em você e os olhos dele, e a mão dele se estendeu em teu favor, para que você seja usado nessa geração. Amém? E muitos aqui já são heróis da fé, mesmo sem saber. Você é um herói da fé na sua casa, levando fé, levando transformação na tua família. Esses dias fiquei tão feliz de ver um pai fazendo célula lá com os filhos dele. Você é um herói da fé da tua casa e não sabe, às vezes você é um herói da fé do teu trabalho. Um projeto lá que todo mundo desistiu e Deus falou no teu interior, não desista, isso vai dar certo. E você continuou insistindo e falando e declarando, e aquilo foi e rompeu aquelas barreiras e deu certo. E as pessoas olharam para você e foi porque o fulano não desistiu. Porque Deus fala com você, Deus usa você. E às vezes você já é e não saiba, ou talvez não. Talvez você tenha sido travado. E aí o texto te explica, olha para as nuvens de testemunha, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes você fica olhando para a tua vida, e fica olhando para as circunstâncias, e fica olhando para o tamanho da montanha. E o segredo de pegar e pedir para a montanha sair e lançar no mar, é olhar para o grande Deus que vai fazer isso, porque o poder não está em você, está no Senhor.
E quando Jesus falou que se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai ter poder para lançar uma montanha e lançar no mar, sabe o que ele estava dizendo? Que todas as barreiras da tua vida não eram aquela montanha de fato. Eu acho que Deus não tem interesse de lançar montanhas em mar. Ele estava falando das tuas barreiras, das coisas que você vive e precisa serem transformadas. Se você acreditar que Ele age em teu intermédio, você vai quebrar essas barreiras e vai mandar essas montanhas serem lançadas no mar e elas te obedecerão. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o texto que nós lemos, ele fala, olha a tão grande nuvem de testemunha que está ao teu redor. E às vezes você está olhando para você, às vezes você está olhando para a montanha, às vezes você está olhando para as circunstâncias. Mas Deus nos orienta, olha para a testemunha, olha para esses homens, como eles fizeram, o que eles fizeram. E eu vou extrapolar o texto bíblico. Não só lá, aqui também. Nós temos muitas testemunhas. Quem tem andado ao teu redor? Quem são as pessoas que têm andado ao teu redor? Eu lembro, como se fosse hoje, quando eu me converti numa igreja pequena, lá em Goiânia, eu comecei a andar como pastor da igreja, que a igreja era tão pequena que eu tinha esse privilégio. E eu fui discipulado por ele. Porém, o meu discipulado tinha que ser 6 horas da manhã, do outro lado da cidade, que era a casa dele. E eu lembro que eu acordava cedo, montava na garupa do meu irmão, o Ricardo, e a gente ia de moto, atravessava a cidade para chegar lá às 6 horas da manhã, ter o discipulado, depois ir para o trabalho, porque eu tinha que entrar no trabalho cedo. E a gente teve discipulado durante meses daquela maneira, 6 horas da manhã. Por quê? Porque eu queria me aproximar de alguém que tinha algo para me ensinar. Eu queria ser inspirado por aqueles homens. Quem tem te inspirado, irmão? Paulo, no texto bíblico, ele chega a dizer, né, sejam meus imitadores, como eu sou do Senhor. Quem tem andado ao teu redor? Então, muitas vezes, a gente não tem feito bons relacionamentos. Por quê? Porque relacionamento dá trabalho, já viu? Tem gente que tem preguiça de relacionar. Meu irmão, para relacionar, você tem que ir, tem que ouvir a pessoa, tem que sair da tua casa. Tem gente que não gosta de relacionar. Por quê? Porque relacionamento dá trabalho. Mas eu vim aqui hoje dizer para você, você precisa se aproximar de pessoas que te inspiram. Olha para tão grandes nuvens de testemunhas que estão ao teu redor, porque assim você vai ser inspirado a transformar essa geração também. Amém? E isso é muito importante. Quando me converti e passei a andar com os irmãos da igreja, eu parei um pouco de andar com os amigos que eu andava naquela época. Não que eu os abandonei, né? E falei para eles, sai daqui, pecador. Mas eu tinha que me fortalecer, eu tinha que buscar algo, eu tinha que alcançar. Isso nunca acabou. Continuando a minha caminhada, eu lembro que a gente tinha um pouco tempo de casado e eu contratei um discípulo para ser o nosso coach financeiro. E durante 1 ano o Guilherme nos ensinou a fazer a nossa administração financeira lá em casa. É o que a Aline estava falando aqui. Então, naquele tempo do aperto, a gente orou, mas a gente também se aproximou de pessoas que poderiam nos ensinar. E eu lembro, uma vez por semana ele ia lá em casa, sentava na mesa, eu e a Aline, e a gente abria a planilha e a gente ficava ouvindo os conselhos do Guilherme. E depois daquilo eu me tornei um investidor, e depois daquilo as nossas finanças foram ampliadas, porque Deus nos dá sabedoria através da palavra dEle. Então nós estamos trazendo para você uma direção de Deus. Aproxime de pessoas que precisam te ensinar. Olha o pastor Ibe, o exemplo dele de família. Amém? E todo mundo. A Aline, por exemplo, é um exemplo para mim de viver de bem com a vida. Porque para mim mesmo, é só trabalho, 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 trabalho. Mas eu olho para ela e falo, não, amor, vamos relaxar. E ela sabe viver a vida. Então, eu preciso aprender com ela. Amém? E Deus colocou pessoas maravilhosas ao teu redor. Só que isso não é para viver o propósito do outro, né? Aqui o texto também diz, a carreira que nos está proposta, e não a carreira que está proposta para o outro. Eu vou olhar para o outro, vou aprender com ele,
mas eu vou modelá-lo, né, na linguagem atual, mas eu não vou querer o propósito do outro, porque Deus tem um propósito específico para você, específico, amém? Deus escolheu para a gente fazer diferença nesse mundo. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é que o texto fala assim, e do embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, né? Deixemos todo o embaraço e o pecado de que tão de perto nos rodeia. Sabe uma coisa interessante que eu vi esses dias? Em João, no capítulo 2, verso 13, a gente vê Jesus batendo nas mesas e brigando com as pessoas que estavam no templo, porque elas estavam fazendo do lugar santo um comércio. E se você ler o texto, é muito pesado, diz que Jesus fez um chicote, e entrou lá com o chicote na mão, mano, e desceu a lenha. Só que você não vê Jesus fazendo a mesma coisa em prostíbulos. Você não vê Jesus entrando em bares e chutando a mesa. Você não vê Jesus entrando onde os pecadores viviam e botando ordem naquele lugar. Já reparou isso? Sabe por quê? Porque há uma ira santa com o lugar de adoração, com o lugar de Deus. Aqueles que deveriam conectar as pessoas a Cristo, Deus exige mais. Se você reparar, Deus não exige que os ímpios carreguem a sua cruz, mas aqueles que já foram salvos. E essa palavra falou muito forte comigo e tem que falar com você também, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É tempo de estarmos preparados, é tempo de entendermos a urgência do zelo de Deus. E o segundo ponto que eu tenho aqui é, se não agora, quando? O primeiro é, se não eu, quem? E o que Deus tocou no meu coração é, ótimo, eu já entendi, pastor, eu posso, Deus me escolheu, tá, só que você precisa estar preparado. E se não agora, há quanto tempo Deus tem te pedido isso? Quando será? Quando será que nós teremos zelo? Há poucos dias, uma irmã me procurou, chorando, e dizendo, estou me sentindo pecadora depois da tua pregação. Eu falei, meu Deus, sério? E ela falou, sim, porque buscando, eu acabei procurando um terreiro de macumba para ver se transformava a minha situação. Há muito pouco tempo isso aconteceu. E aquilo me incomodou demais. Porque tem gente que vive o evangelho, mas não consegue tirar Jesus daqui. Tem gente que vive um evangelho que não tem poder. É um evangelho na letra morta. Mas o que estou ministrando para você é, você precisa saber que você foi escolhido para fazer diferença. Você precisa saber que é agora. Se não é agora, quando será que Deus vai poder te usar? E aí você vai ver o poder de Deus sendo transformado. Essa é uma palavra forte de confronto, mas quando você olha na Bíblia, eu lembro daquelas 10 virgens que estavam com óleo, né? Como é que chamava aquilo? O azeite, lamparina. E 5 delas estavam preparadas, mas 5 não. E quando o noivo chegou, as 5 tinham ido buscar o óleo. E elas bateram na porta e abriram e perguntaram quem é. E elas falaram, não, nós voltamos, a gente só foi ali comprar o óleo. Não conheço vocês. Vocês não podem entrar mais. Forte isso. Forte isso. Mas o que Deus está ministrando aqui nesse momento é que o óleo do Senhor representa a presença de Deus. E a presença de Deus representa transformação e poder. E se não há transformação na tua vida, eu quero saber que tipo de zelo você tem buscado. Porque se não há zelo, não há transformação. E Deus exige de você que haja zelo. 2 coisas nós precisamos prestar atenção nessa história. Primeira, nós precisamos estar preparados, não perder a fé, não parar de lutar. E a segunda, que o embaraço que nos trava do pecado que tão de perto nos rodeia, muitas vezes é porque nós damos lugar à nossa carne. Aí fala de pecado e fala de embaraço. E deixa eu te falar uma coisa, sabe quando a nossa vida fica travada e fica embaraçada? Quando nós não ouvimos o Senhor. Quantas pessoas você conhece que não ouviram a Deus e entraram em confusão? Muitas.
Olha o povo de Deus. Todas as vezes que não ouviam o Senhor, o que acontecia com eles? Confusão, inimigos, problema. E quando eles ouviam o Senhor, as coisas eram transformadas. Eu sei que essa é uma palavra dura. Tem gente aí se segurando na cadeira. Talvez você chegou aqui com as suas unhas todas ruídas, preocupado e querendo uma palavra de Deus pelos problemas que você está vivendo na tua vida. Mas deixa eu te falar, a palavra de Deus é essa. O que Deus está dizendo para você é: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus está dizendo para você: nós precisamos entender que os princípios do Senhor são irrevogáveis. Precisamos olhar para tão grande nuvem de testemunha, para Davi, por exemplo, e ver que ele não tocou em Saul, porque Saul era ungido do Senhor. Princípio irrevogáveis. E quando nós quebramos princípios, nós vivemos aquilo que plantamos. O meu casamento é uma bênção. É um ambiente maravilhoso, mas nós plantamos. Nós plantamos para que isso aconteça. Há algum tempo atrás, nós decidimos, conversamos, que nenhum desafio do Senhor nós negaríamos. Nós não negaríamos os desafios que o Senhor colocasse na nossa frente. E sabe o que aconteceu? Deus colocou sempre desafios maiores, até nos tornarmos pastores, e Deus tem colocado desafios maiores. Porque nós não quebramos princípios. Não quebramos princípios de dízimo, de oferta, não quebramos princípios de ficar disponível, mas quando nós chamamos alguém para nos ajudar em alguma coisa, sabe o que essa pessoa fala? Ela diz que a vida dela está cheia, está ocupada demais. E Deus me trouxe aqui para falar para você, é ocupado mesmo que Ele quer te usar. Você não vai deixar de ficar ocupado. Tem gente que na própria vida, eu vou namorar agora não. Por quê, irmão? Porque se eu estou ocupado demais, vou esperar. Deixa eu te falar, é ocupado mesmo que você vai namorar. A vida só vai ficando mais ocupada. Sinto muito falar essa verdade para você. Só que você vai ter que priorizar. E quando a agenda cheia, e eu falando para os encontristas esses dias, não tem tempo melhor para orar do que quando a nossa agenda está cheia. Sabe por quê? Porque Deus resolve os nossos problemas. É Ele que vai fazer na força do braço dEle. Então, oração não é um período religioso em que eu preciso cumprir uma responsabilidade, não. Oração é para Deus resolver aquilo que eu não consigo resolver. E quando a minha agenda está cheia, é o período que eu mais preciso orar. Porque aí Ele faz no meu lugar. Então eu vou para Deus, para Ele resolver as circunstâncias. Não porque eu sou um religioso e só religiosos oram. É por relacionamento. Amém, irmãos? Então princípios são irrevogáveis. Pastor, mas como? Você disse aí que as pessoas e a vida embaraça quando eu não ouço o Senhor. Como eu posso ser cheio de Deus? Porque de fato a nossa vida é cheia e não há embaraço quando nós estamos cheios de Deus. Porque aí Ele vai resolvendo e Ele vai nos usando. E como isso pode acontecer? Eu não consigo. Eu trouxe aqui algo para falar para você. Eu não conheço outra forma de ser cheio de Deus do que sendo usado, do que se colocando à disposição. Não há outra forma. Não é só pela imposição de mãos, e nem é pela imposição de mãos. É se colocando, olha só, como é que chama aquele rapaz que entrou na fornalha? Mesaque, Sadaque. Só apareceu o quarto homem porque eles entraram na fornalha. Se não tivesse na fornalha, não tinha quarto homem. É só sendo usado. Não tem coisa pior do que quando você pega uma caneta e vai escrever e falta tinta. Já viu? Não é ruim? Ou quando você vai fazer comida e acaba o gás. Hoje não tem mais gás assim, né? Encanado. Mas na época que tinha, já reparou que o gás sempre acabava meio-dia? Nunca acabava 9 horas da manhã ou 3 horas da tarde. Era meio-dia. Na hora que você ia fazer comida, o gás acabava. Ou você vai tomar banho, acabou a energia. Ou você está no meio do banho, acaba a energia, fica gelada a água. Sabe o que eu estou ministrando na tua vida? Propósito. A caneta, ela nasceu para escrever, e se ela não está escrevendo, é porque ela não está sendo usada para aquilo que Deus criou ela. O gás, a mesma coisa.
E o que Deus falou no meu coração e está falando contigo hoje, é que você nasceu por um propósito. E se não é agora, eu quero te devolver a pergunta: quando será? Porque eu tenho a resposta. Chegou o tempo. Chegou o tempo de Deus nos usar. Chegou o tempo de Deus transformar. Chegou o tempo do avivamento. Chegou o tempo de Deus usar essa nação, essa geração. Chegou o tempo das pessoas serem incomodadas, porque o Evangelho transforma mesmo. E eu estou com medo do Evangelho, porque eu tenho andado em trevas. E se eu for para perto do Evangelho, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser transformado. E isso cada vez mais as pessoas estão percebendo. Esses dias uma pessoa me procurou porque o marido está usando drogas. E ela dizia, 8 horas da noite, ele fala, vou fazer a barba, tá? Vai nada. Ele vai usar? E sabe o que eu falei para ela? Eu preciso de aproximar desse rapaz. Um pouco de tempo perto dele, não precisa nem ser muito, porque naquele momento Deus me trouxe uma convicção de que o poder de Deus que habita em nós, se eu chegasse próximo daquele rapaz, sabe o que aconteceria? Ele seria liberto. Porque Evangelho é isso, é poder de Deus. Poder de Deus para transformar realidades, para pegar uma pessoa que não consegue se libertar das drogas, e por conta da aproximação de Jesus, porque Jesus é luz, e a luz vence as trevas. A treva vai embora. Você acendeu a luz, as trevas vão embora. E eu tenho certeza que aqui Deus fez homens e mulheres de Deus para serem luz nessa geração. Nós somos os outdoors de Deus. A luz só brilha quando pregamos o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é que transforma. E essa é a direção para a tua vida. Mas sabe o que é mais lindo? Quando a gente abre mão da nossa vergonha, quando a gente abre mão da nossa vontade e quando a gente se coloca na posição de pregar o Evangelho, Deus nos faz heróis da fé. Então, nós precisamos nos colocar nessa posição. E para terminar, o terceiro tópico é: se não aqui, onde? Se não aqui, onde? Se não eu, quem? Se não agora, quando? Se não aqui, onde? Eu gosto muito dos lugares onde Deus nos plantou nessa cidade. Deus nos plantou aqui no Núcleo Bandeirante, onde é a saída da cidade, muita gente passa e vê. É um lugar de destaque, um lugar maravilhoso. Num espaço largo, onde tem estacionamento, é maravilhoso. E não bastasse isso, Deus nos colocou num dos lugares mais ricos da cidade, na área norte, e também nos lugares mais pobres da cidade. Deus nos estabeleceu para a transformação. Isso tem um propósito. Para a transformação. Isso tem um propósito. Deus quer nos usar para transformar. E a mesma coisa é na tua vida. Às vezes você tem lutado. Por que Deus me deu os meus pais? Por que Deus aquela esposa? Por que Deus aquele homem? Por que Deus aquele trabalho? Por que Deus aquela escola? Por que Deus aquela faculdade? Por que Deus aqueles amigos? Por que Deus? Por que o Senhor me colocou ali? E o que Deus está ministrando na minha vida agora, para ministrar, derramar em você, é: Deus te colocou ali, porque Ele quer transformar aquela realidade. E é você que vai fazer isso. O que Deus está falando contigo é: não reclame do lugar onde Deus te colocou. Não reclame da família que Deus te deu. Não reclame do seu trabalho. Deus te colocou ali por um propósito, Ele te plantou ali por um objetivo. E Ele quer te usar como luz naquele lugar. Porque o Evangelho é poder de Deus. E há um poder que habita dentro de você. E quando você começa a falar deste poder, ele é poderoso para transformar qualquer coisa. No capítulo 11... se você reparar, não fala de Jesus. Fala dos heróis da fé, mas em nenhum momento fala que Jesus está entre eles. Sabe por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da fé dos heróis da fé. Jesus está no capítulo 12, na conclusão. Porque Ele é que gera fé em nós. Ele é que gera poder em nós. Ele é que é a videira verdadeira, e quando nós estamos enxertados nele, não nos falta nada.
não nos falta alimento. Ele é o nosso lugar de habitat natural, e quando nós não estamos nele, nós somos como um peixe fora d'água. Ele é a raiz de Davi, Ele é o pão, Ele é a luz da manhã. Ele é quem nos sustenta, o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que esse texto termina olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que estava proposto. Que gozo era esse? Como Jesus tinha alegria pela morte na cruz, o gozo que estava proposto não era a cruz, era a salvação que advinha da cruz. O gozo que estava proposto era eu e você. Ele enfrentou aquele sacrifício por conta de você, por conta da nossa vida. E lembrando de nós e o poder que aquilo emanaria na nossa vida, a libertação que Deus traria através da cruz para a nossa vida, porque a partir daquele momento não haveria mais prisão. Porque Deus nos libertou por meio do seu poder na cruz. E eu creio que Jesus, ele, olhando para o amor dele com os discípulos, né, quando Pedro estava andando naquele mar, andando sobre as águas, e Jesus foi lá e pegou ele, ou quando aquela mulher estava quase sendo apedrejada, e ele veio e falou: cadê os teus acusadores? Eles não te acusam, eu também não te acuso, vai e não peques mais. E quando eu olho para esse amor e eu vejo Jesus agindo, transformando, eu não vejo um Jesus que veio para defender o céu, eu vejo um Jesus que veio para atacar o inferno. Eu vejo um Jesus que veio e levou a batalha para o campo do inimigo e correu atrás de Satanás, enquanto nos 3 dias em que ele foi crucificado, ficou morto antes de ressuscitar, ele foi lá no inferno, e a Bíblia diz que ele correu, e eu imagino, ele correu atrás de Satanás, lá no inferno, e Satanás correu dele, ele encurralou Satanás no canto, e pisou na cabeça do diabo, e tomou a chave de Satanás, que liberta qualquer alma que está presa nesse mundo, e deixou Satanás derrotado. E quando eu olho para as almas presas ainda hoje, dentro de uma gaiola com a porta aberta, porque Jesus tirou a chave das mãos do diabo, enganadas, eu vejo o poder do Evangelho, porque não há um sequer que se aproximar de Jesus que não será liberto, que não terá a sua vida transformada. Quantas vezes nós vimos isso? Se você tem 20 anos de cristão, faz 20 anos que você vê Jesus fazendo isso. E isso é maravilhoso, e isso é poder de Deus. E Deus está falando para nós nesta hora: filho, eu te chamei para que vá e dê muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu te escolhi para que você seja ousado e ousado. Eu te coloquei num lugar específico para eu te usar. E coloquei dentro de você um poder que não há nenhum outro que possa fazer o que este poder faz, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé no teu lugar, e ainda em clima de oração, eu quero fazer uma oração por você. Não importa as lutas que você tem passado, deixa eu te falar, você não vai ficar no meio delas. Amém? Fecha os teus olhos. Deixa eu orar por você. Com os olhos fechados, eu quero te fazer uma pergunta: quem tem sustentado a tua casa? Quem é o teu firmamento? Sobre o que você está construindo a tua história? Para onde estão os teus olhos? E para onde a sua casa está caminhando? Nós vamos cantar uma canção, e enquanto o louvor ministra, eu quero falar para você rasgar o teu coração diante de Deus, entregando as tuas impossibilidades. Há poder neste lugar. E se você chegou aqui com alguma enfermidade, eu quero dizer para você que você não vai sair daqui com ela. Amém? Se você tem embaraços na sua vida, no seu trabalho, eu quero dizer para você que amanhã de manhã essas coisas vão ser desembaraçadas. Se você tem problema na tua família, deixa eu te dizer,
diminua a tua voz e aumente o teu clamor a Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Porque hoje Deus vai trocar o teu choro em alegria. Deus vai trocar o teu medo e vai colocar convicção. Deus vai mudar histórias nesta noite. Ele já está mudando. Deus vai ressuscitar Lázaro. Pessoas que estavam apagadas e desanimadas, vai sair daqui e vai começar a ouvir o Senhor na tua vida. Em nome de Jesus, nós vamos cantar, rasga o teu coração no teu lugar. Eu quero ouvir barulho de oração, amém? Oh Deus. Vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Não buscamos tuas mãos, tua face queremos ver e conhecer teu coração, revela tua glória com poder. Vem com peso. Oh, Com peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida, que a verdade do teu reino reine em mim. Com peso da tua glória, vem com peso da tua glória. coloca a mão na tua cabeça, querido. Senhor, em nome de Jesus, vem com os teus pensamentos, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa renovar a nossa mente. E que a nossa mente, Deus, seja liberta deste mundo e possa enxergar as coisas espirituais. Coloca a mão nos teus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, dai-nos olhos de amor. Dai-nos os olhos que o Senhor tem aí do céu. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor vê, nós possamos enxergar aqueles que precisam de nós, nós possamos, em nome de Jesus, Deus, enxergar aquilo que o mundo espiritual que está por trás daquela circunstância. Coloca a mão na sua boca, querido Pai, que hajam palavras de poder através dos teus filhos. Em nome de Jesus, encosta, Deus, como o Senhor fez com Isaías. Encosta, Senhor, a tua mão, Deus, a tua brasa viva na nossa boca, para que nós possamos ser ousados e perfeitos no falar. Tira os exageros e coloca, Deus, a certeza. Eu vejo os discípulos falando com tanto poder: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Eu vejo os discípulos falando coisas que eles não teriam condições de falar. Que o Senhor possa derramar sobre nós essa sabedoria, em nome de Jesus. Coloca a mão nos teus ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar, Deus, ouvidos que ouçam, que conseguem ouvir a tua voz. Ouvidos que conseguem discernir a voz do teu Espírito e a voz deste mundo. Ouvidos, Deus, que não ouvirão aquilo que nos trava, mas que ouvirão aquilo que nos faz avançar, aquilo que nos leva adiante.
porque a tua palavra sempre é uma palavra de ânimo, a tua palavra sempre é uma palavra de poder, a tua palavra não traz medo, a tua palavra não traz confusão, a tua palavra não traz dúvida, a tua palavra não desanima, a tua palavra sempre nos joga para cima, e mesmo quando o Senhor nos chama a atenção, é com amor, então que nós possamos ouvir a tua voz e parar de ouvir, Deus, a nossa própria mente, que seja o Senhor falando no nosso interior. Coloca a mão no teu coração. Pai querido, enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu poder, enche-nos da tua glória, que essa palavra possa fazer morada, Deus, na vida dos teus filhos, e aqueles que ainda estão caminhando distante de ti, que nesta hora, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, e nessa hora eles possam entregar a vida completamente a ti. Se há alguém aqui, Senhor, desesperado e não sabe como resolver a própria vida, que o Senhor possa receber essa vida, que essa pessoa possa entregar a própria vida a ti nesta hora, e que nesse momento o Senhor comece uma transformação, uma revolução, em nome de Jesus, uma revolução, que haja nesse momento um desafio, e Deus me traz no meu coração fazer um desafio para você, querido. Entrega o teu caminho ao Senhor, e você vai ver o que Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor completamente, e você vai ver a transformação que acontecerá, porque Ele não está brincando, Ele é Pai, e Ele está com a mão estendida para transformar. Então essa é a tua hora, entrega a tua vida a Ele, e Ele vai mudar completamente a tua história. Você veio aqui porque Ele te chamou, é você mesmo, Ele te escolheu e quer transformar toda a tua vida, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Quem quer entregar a vida a Jesus? Levanta a tua mão bem alta, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe você, viu? Nesta hora, Deus está escrevendo o teu nome no livro da vida. Quando você chegar no céu, o Senhor vai te lembrar desse dia, o dia em que você aceitou Jesus, e por conta disso, a sua vida foi transformada. Quantos podem aplaudir ao Senhor, amém? Obrigado, Deus! Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem repetir comigo assim? Tem uma pergunta que Deus fez para Isaías, eu quero ouvir a tua resposta. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí você vai dizer assim: eu, Senhor, envia-me a mim, amém? A quem a enviarei? Quem há de ir por nós? Eu, Senhor, envia-me a mim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia, aplauda a Deus.